Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Tributarista e hoje nós temos um assunto extremamente interessante e instigante que corresponde à análise da incidência ou não do imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória. E aí eu pergunto, você conseguiria responder essa questão? Vejo, quando se menciona com relação ao imposto de renda, se ele recai ou não sobre verbas de natureza indenizatória, a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar o seu campo de incidência, ou seja, a sua materialidade. E nós vamos encontrar lá no artigo 43 do Código Tributário Nacional, porque nesse dispositivo é dito da seguinte forma, que o imposto de renda tem como fato gerador a disponibilidade econômica ou jurídica sobre rendas e proventos, sendo que renda é tudo aquilo adquirido advindo do trabalho e do capital. Então, para a gente entender de uma forma completa, inclusive essa materialidade, vou analisar aqui com vocês o que vem a ser rendas e proventos. Porque observe, renda é tudo aquilo advindo do trabalho, ou seja, da sua força laborativa. Trabalhou, seja um autônomo, seja um assalariado, você recebeu, é classificado como renda. A sua remuneração advinda de qualquer atividade laborativa é considerado como renda. Inclusive, o legislador ele foi mais amplo. Ele não disse, olha, é tudo aquilo advindo do emprego, mas do trabalho. Então, eu sou um profissional autônomo, não tenho carteira assinada, recebi, renda incide imposto de renda. Sou funcionário de uma empresa, recebi, advinda do meu trabalho, vem a ser considerado renda. Já o capital ele é considerado um acréscimo patrimonial. Então, por exemplo, digamos que eu comprei um imóvel por R$200 mil e posteriormente vendi a 500 mil. Observe, comprei por 200 e vendi a 500 mil. Qual é a consequência? Eu vou obter aqui um ganho de capital de 300, que é a diferença. Sobre essa diferença incide o imposto de renda. Então eu tenho o que vem a ser trabalho ou capital. E por fim eu vou ter aqui proventos, que também faz parte do campo de incidência do imposto de renda. Proventos, vejo, ele possui inclusive lá no Código Tributário Nacional um conceito negativo, porque ele vai dizer, ó, é qualquer acréscimo patrimonial que não seja considerado renda. Então, por exemplo, aposentadoria. A pessoa, ela é aposentada, recebe valores dali do seu benefício previdenciário e, portanto, ele é classificado como provento. Por quê? A aposentadoria não advém do trabalho, porque é um benefício previdenciário, e também não advém do capital. Então, ele é classificado como sendo proventos. Outro exemplo, pensão. A pessoa recebe uma pensão. Ela será classificada como proventos. Haja vista que não tem como inserir nem no trabalho, nem no capital. Dessa forma, podemos sintetizar toda essa estrutura, quando se fala rendas e proventos, que o campo da incidência do imposto de renda, ele recai sobre uma riqueza nova. Então você sempre, quando visualizar que obteve uma riqueza nova, corresponde ao campo da incidência do imposto de renda. Agora, quando eu menciono em verbas de natureza indenizatória para confrontar essa primeira estrutura que eu mencionei para vocês, tenho que perceber que verbas de natureza indenizatória não vêm a ser classificado como uma riqueza nova. E aí eu vou dar um exemplo prático para que a gente possa entender e compreender melhor essa estrutura. Vamos imaginar que uma pessoa sofreu um acidente. Ela foi envolvida num acidente automobilístico, só que ela foi a vítima. Alguém foi lá e bateu no seu carro. E essa pessoa que teve seu carro batido, vamos imaginar que venha a ser um taxista. E aí ele tentou ali ajustar um acordo com o causador do dano, solucionar aquele problema, não conseguiu.
Dessa forma, não sobrou outra opção a não ser ajuizar uma ação. E aí ele ajuizou uma ação pleiteando dano material no valor, por exemplo, de R$ 10.000, tá? Que, no caso, bateu no seu carro e teve que consertar, e aí pleiteou o ressarcimento inerente a esses R$ 10.000. Também entrou com pedido de dano moral, porque teve um desgaste psicológico muito grande. Digamos que ele chegou aqui e pediu R$ 5.000 advindo de dano moral. E também, por ele ser taxista e ficou uns dias em casa sem poder trabalhar, porque o automóvel ele era objeto, é ferramenta da sua atividade elaborativa, ele entrou com pedido de lucro cessante, num valor de R$ 5.000. Pois bem, foi para o julgamento e o juiz sentenciou procedente o pedido na integralidade, de tal modo que a pessoa recebeu ali no total de R$ 20.000. Sobre esse valor, desses R$ 20.000, ela tem que pagar imposto de renda na totalidade, em parte ou em nada. Para que a gente possa entender, eu vou mostrar aqui para vocês em parte. Então observe, o dano material. Sobre o dano material, significa o seguinte: alguém bateu no carro, a pessoa consertou, tirou esse dinheiro do bolso, consertou e depois entrou com uma ação com o objetivo de ressarcimento. Qual é a consequência? Os R$ 10.000 que ela vai receber vai, na verdade, repor a falta que o gerou por ele ter pago aquele conserto que não foi ele que deu causa. Então, dessa forma, esse valor advindo de dano material, por ser uma reposição, tem natureza indenizatória e, portanto, não incide o imposto de renda. É importante observar que quando eu tenho verbas de natureza indenizatória, o imposto de renda não quer dizer que há uma isenção. Tecnicamente falando, é uma hipótese de não incidência. Então, verbas de natureza indenizatória corresponde a uma hipótese de não incidência. Por quê? Só incide quando eu tenho uma riqueza nova. Aqui, na verba de natureza indenizatória, é uma reposição advindo de uma perda pelo qual a pessoa obteve. Tanto é prova que, vejo, dano moral. Dano moral significa que a pessoa teve um desgaste psicológico muito grande. É fato que não tem como, quando a pessoa recebe um valor advindo de dano moral, é porque não tem como ela haver uma reposição da mesma forma como ela perdeu. Então, essa reposição ela é convertida em pecúnia. Em razão disso, como a natureza é indenizatória, então significa que não incide imposto de renda sobre verbas de natureza indenizatória. Melhor dizendo e mais específico, não incide imposto de renda sobre valores advindo de dano moral. Tanto é prova que isso aqui corresponde ao objeto de súmula do STJ, que é a súmula 498. Então é como eu sempre digo, no caso, quando a pessoa ela tem algum dano e vai ser de alguma forma reposto, qual é a consequência? Significa que deve haver ali a não incidência do imposto de renda. E por fim, eu tenho aqui o lucro cessante. Incide o imposto de renda sobre valores advindos de lucro cessante? Nesse caso, incide. Então, dessas três hipóteses, não incide nas duas primeiras e incide nessa última. Por quê? Com relação ao lucro cessante, significa o seguinte: a pessoa, tecnicamente, ela não teve uma perda. Ela deixou de ganhar. Veja aqui a diferença. Ela não teve uma perda para depois gerar uma reposição. Ela simplesmente ficou estacionada e não pôde trabalhar. Tanto é prova que, se ela estivesse trabalhando normalmente, quando ela recebesse, não teria que pagar o respectivo imposto de renda? Teria. Então, nesse caso, significa que, quando eu menciono com relação a essas verbas, valores advindo de lucro cessante, então, quando ela recebe, ela tem também que recolher o respectivo imposto de renda. Nesse caso,
o lucro cessante não é considerado um valor de natureza indenizatória, tá? Eu, na verdade, estou pagando pela não possibilidade da pessoa avançar. Ela não perdeu, ela simplesmente ficou estacionada. E estou trazendo mais dois outros casos aqui que também são considerados verbas de natureza indenizatória. PDV, o que significa? Plano de demissão voluntária. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa que iniciou um plano de demissão voluntária. Eu vou lá e faço adesão a esse plano. Recebo o valor para pedir demissão, de acordo com o entendimento do STJ, espelhado na súmula 215, possui natureza indenizatória, porque, na verdade, a pessoa está sendo indenizada para pedir demissão. Então, com isso, não incide o imposto de renda sobre PDV. E, por fim, desapropriação. Porque desapropriação, a própria Constituição ela fala que o valor pelo qual a pessoa obtém tem natureza indenizatória. Então, eu tenho um imóvel, foi desapropriado, recebi o valor, não pago um centavo a título de imposto de renda. Então, são esses aspectos que eu queria mostrar para vocês com relação ao imposto de renda e verbas de natureza indenizatória. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, dá um like aqui. Caso você não esteja inscrito no nosso canal, no Clube do Tributarista, se inscreva para poder receber ali as notificações. Eu sempre estou trazendo aqui vídeos novos, conteúdos que eu estou produzindo. E, detalhe, caso você queira que eu fale sobre o assunto, coloque aqui nos comentários que eu vou ler e vou produzir um vídeo para você, para que você consiga entender melhor sobre o assunto, que o nosso objetivo é a democratização, a facilitação do acesso ao direito tributário. Sei que muita gente acha que é algo chato, mas eu quero mostrar para vocês que é algo extremamente objetivo e prático de se compreender. Então, gente, é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.